E aí, você dá ou não dá o caneco? Você come ou não come o caneco? Independente de quem é você, primeiro você tem que entender o que é um caneco. Um caneco não é uma xícara. Caneco que a gente está falando aqui é ânus, tá certo? Caneco é igual a ânus, é igual a cu, é igual a qualquer coisa que você queira chamar. Mas aqui a gente vai chamar caneco. Em alguns momentos desse vídeo vai ter brincadeira, porque a gente não pode falar em cu sem brincar, não sei porquê. Existem algumas palavras do mundo que são assim, mas o assunto é sério e requer muita atenção, tá bom? E eu te peço já no começo do vídeo que não fique julgando, porque isso, porque é pecado. Eu respeito toda religião, respeito toda tradição, mas a minha função aqui é orientar sobre saúde, tá bom? Bom, às vezes a parceira ou o parceiro quer experimentar um negócio diferente, quer apimentar a relação, mas isso é um assunto meio espinhoso, cercado de tabus, de crenças, de preconceito e muita desinformação. Só para vocês terem uma ideia, o assunto é muito sério, gente. Tem muito homem, principalmente aqui no Nordeste, que não faz o exame da próstata porque acha que vai ser menos homem, né? Porque não pode, que ali não entra nada. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser orientada e esclarecida. Mas uma coisa é certa e verdadeira. Tem que haver consenso na relação sexual e tem que ser bom para os dois. Se o cabo quer pegar o caneco da mulher e ela não quer dar, para. Certo? Ninguém faz o que o outro não quer, tá bom? Mas você sabia que o sexo anal é uma das fantasias mais comuns nos relacionamentos, em especial para os homens? Quando eu falo para homem, não é só homem com homem não, é homem com mulher também. O sexo anal, muitas vezes para o homem, é como se ele pegasse o caneco da mulher, é como se ele dissesse, agora eu dominei. É uma espécie de submissão, é como se ele tivesse no domínio, no controle daquela coisa. E veja só, durante muito tempo, sexo anal foi o anticoncepcional mais seguro. E a única maneira que as mulheres tinham de chegarem virgens ao casamento. Você já imaginou isso? A mulher dizia, não dou, não dou, não dou. Ele o quê? O chibiu, o caneco eu dou. Então era mais ou menos assim, certo? Ela preservava, ela era virgem da frente, mas não era virgem por trás. Talvez por isso, entregar o caneco era sinônimo de lascívia, luxúria, e trazia também um grau importante, como eu já falei para vocês, de submissão. A mulher se sentia subjugada pelo homem. Na Grécia e Roma antigas, não existia nenhum impedimento pelo qual essa zona não pudesse ser utilizada por um homem para o prazer, independentemente de que fosse o ânus de uma mulher ou o ânus de outro homem. Só havia uma regra que nenhum homem podia violar. Ele devia ser sempre o agente ativo, sempre o comedor, e nunca um mero sujeito passivo, porque isso era coisa de mulher, escravo ou adolescente. Bom, mas mesmo com tantas mudanças na sociedade, nem todas as mulheres veem o ânus como uma fonte de prazer. Muitas acham que é sujo e pecaminoso. Eu, particularmente, vou dar minha opinião, que eu dou opinião. Eu não acho pecaminoso, mas eu acho meio sujo. Mas existem técnicas, né, que as pessoas fazem que deixam limpinho também, tá certo? Cada um tem a sua preferência. E eu sei que muita gente aqui vai dizer, mas Dayan, caneco foi feito para sair cocô. Eu concordo com você. Mas se o cara vai transar com outro cara e ele só tem aquela via, ele vai fazer o quê? Além disso, o sexo anal é uma prática sexual que requer um pouco mais de cuidado para não haver contaminação, como eu falei para vocês, e riscos para a saúde. Porque a gente sabe que o ânus ali tem fezes, tem bactérias, então tem que ter muito cuidado com aquela região. Mas para saber mais sobre essa prática, continua comigo nesse vídeo. Mas refletindo sobre a sexualidade ao longo dos tempos, a partir dos anos 60, homens e mulheres começaram a viver com mais liberdade a sua vida sexual por conta do advento da pílula e dos movimentos de contracultura, que questionavam a moral e os bons costumes. Apesar de tudo isso, certas práticas sexuais ainda são cercadas de tabus, como o sexo anal. Mas, curiosamente, nos dias de hoje, existem homens héteros que experimentam o prazer na própria carne. Quer dizer, eles pedem para suas parceiras para explorarem a porta de trás, com brinquedos eróticos, com beijos e com seus próprios dedos, o famoso fio terra. O que a gente chama também no crato de fechar o circuito, né? O baixo. Mas antes que comecem a falar, Dr. Dayan tá se tornando um pervertido, gente, pelo amor de Deus. A minha função aqui é esclarecer esse processo para você sem falar linguagem técnica demais para você não entender. Eu não tô fazendo aqui nenhuma apologia para essa ou aquela prática sexual, não. Vamos queimar rosca. Tô falando isso não. Mas entre quatro paredes, cada casal faz o que quer. Eu sei que tem gente aí já pergunta, Dayan, tu dá o caneco? Eu não dou. E se eu desse, eu diria. Mas meu papel aqui como médico é falar dos cuidados que se deve ter ao fazer sexo anal e para esclarecer ainda mais as dúvidas de vocês, tá bom? Mas eu aconselho que todo mundo que gosta dessa prática vá ao coloproctologista, que é um médico de intestino e de ânus. Lembrando também que antes de começar essa brincadeira a dois,
é bom estar com a saúde das genitálias em dia, ou seja, dos órgãos sexuais. Isso vale tanto para homem quanto para mulher, para não correr um risco de pegar uma doença sexualmente transmissível. Mas não só doenças sexualmente transmissíveis, outros problemas que eu vou falar mais na frente também. Caso vocês não saibam, o nosso ânus, caneco, tem terminações nervosas que, se forem estimuladas da forma correta, é uma outra fonte de prazer para os dois sexos. Além disso, a próstata ela está localizada aproximadamente a 5 centímetros para dentro da abertura anal. Ou seja, aqui está o caneco, aqui ó, você subiu aqui, 5 centímetros acima está a próstata na frente do reto. E o estímulo dessa glândula pode provocar orgasmos se pressionada e estimulada adequadamente. Ou seja, a cabeça do pênis subindo ali, ela pode massagear a próstata e isso pode acontecer. E aqui um dado interessante, o esfíncter anal, que é o músculo que existe ali no ânus, ele é um músculo poderoso. Como prova disso, quantas vezes você não conseguiu prender o cocô até chegar num banheiro decente para se aliviar? Rapaz, o caneco, ele sabe onde ele pode relaxar. Ele tranca. Quando ele tranca, meu amigo, não tem ninguém que solte, não. Por ser um músculo mais apertado, ele proporciona mais prazer na hora da penetração. Daí os homens quererem explorar essa parte do corpo. Às vezes a mulher já teve vários filhos, tá ali meio dilatada, e aí o negócio fica folgado, não faz pressão no pênis do homem, tá certo? Então o caneco às vezes mais apertadinho dá mais prazer. Diferentemente da mulher que pratica pompoarismo, que ela não perde nunca essa... Pompoarismo, para quem não sabe o que é a bezerra, popularmente chamada de bezerra, que é a arte de massagear e comprimir, enfim. Voltando a falar do esfíncter retal, é aí que o bicho pega. Não é qualquer posição sexual que serve para o sexo anal. Nos filmes pornôs, as mulheres fazem esse tipo de sexo até de cabeça para baixo, né? Ali ninguém pode se comparar com o filme pornô. A melhor posição para ficar confortável para a mulher é de ladinho. E a penetração tem que acontecer de uma forma mais suave. Não pode ser de forma selvagem. Eu, como cirurgião, né, que já fiz muito toque retal em pacientes, você tem que apertar ali o esfíncter, ou seja, na beiradinha do caneco. Você aperta devagarinho e ele vai relaxando. Aí você vai introduzindo, tá bom? Deixa eu contar uma história para vocês. Na minha vida como cirurgião de emergência, eu já peguei muitos casos gravíssimos. Uma vez eu peguei um caso de uma mulher, uma jovem, muito jovem, talvez uns 21 anos, chegou no hospital coberta com lençol. Isso é pura verdade, viu? Coberta com lençol, cheia de sangue. Isso era 1 hora da manhã. Eu digo, o que foi que aconteceu? Ela disse, doutor, eu fui namorar com meu namorado e ele estava lá fora, coitado, com vergonha, também um jovem. E aí a gente se empolgou, ele fez com muita força, eu tô toda sangrando aqui. Quando eu fui examinar, né, essa mulher tinha tido uma lesão de reto, ou seja, do intestino. Ela subiu para o centro cirúrgico, chegou lá, teve que abrir a barriga, colocar o intestino para fora. Lembra daquela colostomia que o Bolsonaro fez? Ela fez isso por conta de sexo anal. Por quê? Porque não houve um certo relaxamento na hora. Então é muito comum os colon-proctologistas relatarem essas cirurgias para reparação de esfíncter anal, porque não lubrificou e lacerou o reto. E aqui vão alguns cuidados que você deve ter quando praticar sexo anal. O reto é o lugar cheio de fezes, né, de bactérias, e é bom, antes da prática, ter defecado, ou seja, feito cocô. E de preferência fazer uma lavagem. De preferência usar exclusivamente lubrificantes à base de água. Jamais use pomada anestésica, com cheiro, com sabor para essa prática. E tanto o pênis como o ânus têm que estar lubrificados. Não adianta somente você lubrificar uma das partes. Use preservativo, isso aí não é só para reto, é para todo canto, né? Isso é importantíssimo porque evita uma série de doenças. Lembrando que o reto tem mais vasos, é muito vascularizado, mais do que a vagina. Então, qualquer tipo de atrito sangra mais. Aí veja só, você é homem e você tem um pênis lacerado. O teu parceiro, a tua parceira sangra pelo reto, é muito mais fácil o contágio de doenças por lá. Daí que a AIDS começou, no início da epidemia de AIDS, no grupo homossexual, porque fazia sexo retal, tá certo? Fazia sexo anal. E nos homens que tinham relação pelo reto com as mulheres. Há casos, por exemplo, de homens que são casados com a mesma mulher, não sai do casamento, mas pega parasita na urina, porque faz sexo anal com a mulher sem proteção. Lá dentro tem fezes, gente. Você vai pegar infecção urinária. E o pior não é isso. O pior é quando o caba tira do ânus e bota na vagina da mulher. Mulheres, não deixe isso acontecer, né? Botou no reto, opa, parou. Agora tem que lavar tudo e botar a camisinha. Não pode ficar, tirar da vagina e botar no reto, até que ainda pode, tá certo? Mas entrou lá embaixo, sobe o sinal vermelho, tá certo? O preservativo ele impede as transmissões sexualmente transmissíveis, como HIV, HPV,
gonorreia, clamídia, sífilis, herpes genital e as hepatites B e C. Essas infecções podem apresentar os seguintes sintomas, por exemplo, dor, ferida, fissura, verruga, bolha, sangramento ou corrimento pelo ânus. E o diagnóstico é feito por um exame físico, onde o coloproctologista realiza uma inspeção anal, ou seja, olhar, uma anoscopia, que é colocar tipo um espéculo que ele coloca na vagina, tem no ânus também, e também um toque retal. Por meio dessa anoscopia, é possível você visualizar o interior do canal anal e também identificar o agente causador da doença por meio de exames de sangue e pela cultura de secreções que são retiradas daquelas áreas genitais. O tratamento vai depender da causa. Gente, antes de terminar esse vídeo, eu preciso dar uma informação muito séria. Eu pesquisei com a minha equipe de Harvard, Massachusetts, on the rocks, e é o seguinte, é muito importante para quem vai fazer sexo anal fazer uma coisa chamada de chuca. Chuca é uma lavagem da ampola retal, como se fosse uma lavagem mesmo ali. Você pode comprar a chuqueira numa farmácia, fazer ali a lavagem, ou você pode fazer uma lavagem em casa, enfim, quando for tomar banho. Outra coisa importante, ali você faz, quando a ampola retal enche de água do enema, você esvazia e fica mais limpo, tá bom? Lembrando que uma pessoa que vai fazer sexo anal não pode comer uma feijoada, né? Não pode comer muita porcaria, tem que comer uma comida mais leve para não dar problema e não encher aquela ampola retal de fezes e na hora ter problema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seus comentários, o que é que você acha disso? Você acha que é feio, que é pecado? Bom, eu não vou me meter nessa história de vocês, escreva aqui nos comentários, você já fez, já teve complicação em relação a isso? Quero pedir desculpa a vocês se eu por acaso ferir alguma lei de vocês, alguma crença, mas a minha intenção foi positiva e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!